Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Este é o nosso momento de partilha da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal, que é muito importante, muito importante. Ative o sininho das notificações e partilhe esta palavra com amigos, com familiares, com vizinhos, com outros, para que Deus, Jesus, através da palavra, chegue a outros irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos: Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados, os espíritos impuros, também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Amados irmãos e queridas irmãs, é bonito. É bonito ver, ouvir, não é? Que Jesus subia ao monte para orar. É frequente esta atitude de Jesus subir ao monte para orar. Independentemente do motivo, mas era comum Jesus isolar-se, subir ao monte. O monte na Sagrada Escritura é um momento de meditação, um momento de oração. E nós sabemos todos que a oração é o meio que nos deixa cada vez mais próximos de Deus, o Pai. Mas nós estamos a falar de Jesus. E Jesus é aquele que nós lemos frequentemente no prólogo de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele. Estamos a falar de Deus. Jesus é Filho de Deus. Ele é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A pergunta é, ele precisava de rezar como rezava? E hoje o texto que nós ouvimos, ele subiu em oração e passou a noite toda em oração. Muitas vezes nós ouvimos diversos relatos, alguns não sabemos se é preguiça ou outra coisa. Antes de dormir, rezam já deitados. Às vezes até com o terço na mão, e ao despertar-se no dia seguinte, não se recordam se estavam no primeiro, a meio ou no último mistério. Se terminaram o Pai Nosso, uma Ave Maria. Mas Jesus subiu ao monte e rezou durante toda a noite. Deus rezou durante toda a noite. Jesus que é Deus. E muitas vezes nós 30 minutos, 1 hora, perdemos-nos e não sabemos onde estamos. Deus rezou
nós precisamos muito mais de rezar. Nós precisamos muito mais de rezar do que Jesus. Ele mostra-nos hoje, mostra-nos o caminho. Este momento de oração de Jesus é como se ele estivesse a dizer que vós, meus irmãos e irmãs, precisais de fazer o que eu estou a fazer. Às vezes é engraçado em algumas famílias ver que uns têm pretextos para chegar tarde depois daquele momento de oração, outros estão lá, mas com pensamentos em outros lugares, ou até estão lá, mas com o rosto de poucos amigos. Mas não, a oração é chave da nossa vida. Nós cristãos alimentamos-nos dela. A oração deixa-nos próximos de Deus. A oração deixa-nos em comunhão com Deus. Jesus subiu ao monte para orar, para rezar, porque tinha que tomar uma decisão muito séria. Porque através da oração ele podia ouvir Deus o Pai. A orientação de Deus o Pai. O que é que o Pai lhe ia dizer? Quando eu rezo, quando tu rezas, quando tu pedes uma orientação a Deus na oração, e não estamos a falar de rezar por interesse, hoje tenho que fazer algo importante, ou amanhã, então vou rezar a Deus. Eu tenho prática, porque Jesus subia constantemente ao monte para orar. Quando tu te isolas, subes ao teu monte, que é o teu habitat, que é a tua comunidade, a tua igreja, que é a tua casa, que é o teu quarto. Tu escutas as orientações que Deus te dá, porque Deus fala contigo. Assim como Jesus subiu ao monte, rezou ao Pai, ouviu as orientações do Pai,